paz do Senhor, aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos pré-adolescentes. Tudo bem com vocês? Chegamos hoje na nossa lição de número 11 e iremos aprender um assunto bem importante, que trata do esperando o tempo de Deus. Então hoje a gente vai compreender a importância de crer e esperar em Deus, sobre as promessas que Deus estabeleceu para a minha e para a tua vida. Tá? Então vamos lá. Nossas bases bíblicas da lição de hoje encontram-se em Salmos, capítulo 40, versículo 1, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E também em Salmos, capítulo 62, versículo 5. Somente em Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Então, a gente vive nos dias de hoje, na época do instantâneo. Comida pronta congelada, né? Então, em poucos minutos a gente prepara e está pronta a nossa refeição. Vivemos a rápida locomoção e transportes. Aviões, em outros países o trem-bala, que chega a atingir 220 km por hora. Vivemos a agilidade, né? A velocidade da internet, que possibilita a gente conversar com outras pessoas, fazer transações e enfim. Então, tudo isso tem feito da nossa geração uma geração que não é mais paciente, que não sabe mais esperar. As pessoas querem que tudo se resolva rapidamente. E com isso, tem se tornado pessoas impacientes, pessoas afobadas, pessoas ansiosas. Ansiosas tudo para ganhar tempo. A Bíblia, ela traz algumas respostas, alguns ensinamentos sobre a ansiedade. Ela nos manda confiar em Deus, colocar todos os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso futuro nas mãos dele e esperar com paciência, igual fez o salmista Davi. Vamos para o primeiro ponto da nossa lição de hoje, que trata sobre o seguinte assunto: o tempo determinado. Então, em Eclesiastes, capítulo 3 e versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, aqui nesse versículo, o que a gente aprende? Que devemos esperar o tempo certo. Devemos viver cada momento da nossa vida nos trará um aprendizado, né? Nos trará uma lição. Então, não viver queimando etapas, tentar ser adolescente e já querendo ser jovem e adulto. Não, vamos viver cada parte da nossa vida. Por exemplo, na fase em que vocês estão, pré-adolescentes, devem se preocupar em estudar, em conseguir uma boa faculdade, em arranjar uma boa profissão. Isso vai ajudar vocês a crescerem, a amadurecerem, né, de forma saudável. Então, falando em paciência, vamos pensar no agricultor. Será que o agricultor, na profissão dele, ele pode ser uma pessoa impaciente? Jamais. Pense no trabalho dele, ele planta a semente, todos os dias ele precisa irrigar, né, molhar ela todos os dias, até que ela germine, cresça e dê os seus frutos. Se ele não fosse paciente, como seria? Pois tem algumas sementinhas que duram de 20 a 30 dias para germinar, né? Então, veja só, que belo exemplo. O agricultor, ele vai esperar com paciência até que chegue o dia certo da planta germinar. E assim é o salmista Davi. Ele declara que ele esperou com paciência a ajuda do Senhor, esperou pacientemente a intervenção divina na sua vida. E assim, Deus ouve todas as nossas orações. Às vezes ele não responde, né? Não é no nosso tempo, não responde de imediato, porque tudo é da vontade dele, tudo é conforme o querer dele para a nossa vida. Mas quando a gente crê no Senhor Jesus, com certeza ele vai agir de forma especial na nossa vida. Jamais seremos abandonados e nem ficaremos sem respostas, tá? Outro exemplo de esperar com paciência foi o profeta Daniel. Ele orou 21 dias para conseguir obter a sua resposta. Desde o primeiro dia, Deus já tinha escutado a sua oração. Porém, devido à batalha espiritual, né, que ele estava enfrentando, ele precisou aguardar esses 21 dias. E falar também em Jó,
que foi um exemplo de paciência. Então, nessa história desse homem, a gente vê, né, que ele preferiu esperar com paciência no Senhor. Jó, ele perdeu tudo o que ele tinha. A sua esposa, seus amigos, até a própria consciência, né, mandaram que ele amaldiçoasse o Deus e morresse. Porém, ele preferiu esperar com paciência no nosso Senhor, e Deus devolveu em dobro tudo o que ele tinha. Segundo ponto, vai falar sobre o seguinte assunto: Deus tem um propósito. Então, quando Deus criou o mundo, ele não fez as coisas tudo de qualquer maneira. Ao contrário, Deus planejou tudo de forma organizada. Ele criou o planeta Terra e colocou ele no local certo para ser habitado por seres humanos, pelas plantas e pelos animais. Vamos pensar assim: se por um acaso o nosso planeta fosse um pouco mais longe do Sol, provavelmente a radiação, né, o calor do Sol seria insuficiente para manter a biosfera, não existiria vida na Terra. E se ele fosse mais perto? Se ele fosse mais perto, nossas temperaturas aumentariam, como por exemplo, nós temos o planeta Vênus, que chega a 480 graus, né? Então, as águas dos nossos oceanos provavelmente se extinguiriam, e sem água não haveria vida. Tudo Deus fez perfeitamente. O profeta Isaías fala que Deus criou a terra com um propósito: que todos os habitantes o adorassem um único Deus. Então devemos crer nos projetos de Deus. Deus não criou a gente para que a gente seja vítima das nossas próprias vontades. Ao contrário, Ele nos criou para sermos servos dos seus propósitos, do seu planejamento que Ele fez para a minha vida e para a sua vida. Terceiro e último ponto da nossa lição: vivendo a promessa de Deus. Deus tem promessa para você, tem promessa para sua vida, promessa para sua família. Deus tem promessas, e na Bíblia a gente encontra exemplos de promessas, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Vamos ver essas a seguir. Promessa de morada eterna no céu. Promessa de vida em abundância. Promessa do Espírito Santo, o Consolador. Promessa de paz. Promessa de sustento do justo em meio à fome. Promessa de proteção. Promessa de sabedoria. Promessa de prosperidade. Promessa de um coração novo. Promessa que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Assim, para vivermos as promessas de Deus, precisamos obedecer a sua palavra e crer. Existem pessoas que querem desfrutar das promessas de Deus, mas não querem obedecer. Daí, desse jeito, não tem como, né? A obediência aos mandamentos do Senhor é a garantia que a gente vai viver as promessas dele na nossa vida. Então, temos Abraão como um exemplo de um personagem bíblico que vivenciou a promessa de Deus na vida dele. Deus tinha prometido a Abraão que, se ele obedecesse, ele seria pai de uma grande nação. Então, teria descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. E Abraão, ele creu e recebeu essa promessa. Então, a sua esposa, né, que era estéril, deu à luz ao seu filho chamado Isaque. E dele descendeu toda a nação de Israel. Assim, Deus também tem promessas para a minha vida, para a sua vida. Vamos fazer igual a Abraão. Vamos crer e vamos obedecer os mandamentos de Deus. Deus, ele vai cumprir as suas promessas. Ele não é homem para mentir, né? Tem até aquele hino que fala: mas para nosso Deus nada é impossível. Todas as promessas que ele fez vai se cumprir, porque pode passar tudo, menos as suas palavras, né? As palavras de Deus não mudam. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa ser um instrumento nas mãos do Senhor Jesus. Vamos orar agradecendo esse momento. Amado Deus, graça te dou por mais esse dia.
Te agradeço por sua proteção e por essa oportunidade de meditar na sua palavra. Deus, que possamos cada vez mais buscar a Ti, crer e obedecer nos Teus mandamentos, assim como aprendemos no dia de hoje. Peço a Ti, Pai, uma bênção especial para cada aluno que aqui esteve. Ajuda-o a saber esperar sempre em Ti. Dai-nos, Senhor, um domingo abençoado e assim também uma semana abençoada debaixo da Tua proteção. Fica conosco. Tudo isso eu lhe peço e já te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.